Boa noite, meus queridos amigos. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje, com a alegria de receber mais uma vez minha querida amiga lá do outro lado, né, de Araruama. Araruama, né? Bacaxá, Saquarema. É de Saquarema, né? Mas você está nessa área ali, né? Ali é tudo pertinho do outro ali. Mas ela fica mais, o centro espírita em Saquarema mesmo, né? E hoje o tema que a Déia está trazendo para a gente, o que preciso para vencer minhas más inclinações ou más tendências, né? Os meus defeitos, né? Nós temos tantos. O que eu tenho que fazer para melhorar, para crescer, para evoluir? Já falei até com a Déia aqui, que eu vou querer que ela me dê a fórmula direitinho, porque eu quero aprender o que eu devo fazer para melhorar como pessoa, né? Como ser humano, como espírito, evoluir. Mas, será que tem essa fórmula mesmo? Será que a Déia vai dar essa fórmula para a gente? Então, vamos pedir, então, Heitor, coloca a Déia no ar. Já está no ar. Então, Déia, você já está no ar pela Jovem TV e pelo Facebook. Tá ok? Boa noite. Muito obrigado. Muito obrigada. Mais uma vez, pelo seu carinho que você tem aqui com o nosso programa. Eu quem agradeço. Então, antes de nós começarmos a conversar, vou pedir que você faça uma oração para todos nós, para que a gente possa aqui, eu aqui no estúdio, você aí na sua casa, sentir a presença da espiritualidade, né, dos benfeitores, que possam te envolver, te inspirar, para que a gente possa fazer um programa que consiga, né, tirar as dúvidas das pessoas. E cada pessoa tenha dúvida, né, quem está assistindo pelo Facebook ou pela Jovem TV aqui, pelo Facebook é só mandar uma mensagem aqui, que a gente lê aqui a mensagem aqui na hora e a gente faz a pergunta. E pelo WhatsApp aqui, mandando para o 999-691632. Aí você pode fazer a pergunta que a Déia vai responder ao vivo para vocês. Déia, por favor, então faz a oração para todos nós. Então, nós, aqui, e todos nós, nos nossos lares, nesse exato momento, vamos pedir para que Jesus nos acompanhe mais uma vez nesta noite, iluminando os nossos lares, enviando para que todos nós possamos aprender a lidar com as dificuldades, que nós possamos aceitar cada vez mais aquilo que não podemos modificar. Porque esse processo da autoiluminação é longo e é possível, desde que façamos esforços. E com a presença de Jesus em nossos corações, com a presença dos amigos espirituais que nos acompanham, nós pedimos permissão para dar início a esse estudo de hoje. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Semana que vem, nós vamos receber aqui meu querido amigo José Lopes, lá do Centro Espírita Leon Denis. Também vai fazer com a gente aqui o último programa desse mês de agosto, né? Que é dia 31 de agosto. Ô, Déia, você mandou esse tema aqui, né? O que preciso fazer para vencer as minhas más inclinações? Eu sei que eu tenho que me educar. Agora eu pergunto para você, o que é autoeducação? Educação, fala assim, educação. A educação é aquela que a gente tem na escola, que os pais dão para a gente, ou eu que tenho que entender, compreender e fazer essa minha autoeducação? Explica para mim aí, que eu quero entender isso aí. Olha, Renato, esse processo de autoeducação, ele vem de um objetivo bem claro para todos nós, que é a capacidade da gente gerenciar nossas emoções. Para que a gente possa gerenciar as nossas emoções, a gente precisa se conhecer. Então, esse processo, essa caminhada da autoiluminação, ou seja, a capacidade de que nós possamos nos iluminar a nós mesmos, né?
essa luz diferente que vem de dentro, ela se faz através da aceitação dos desafios que a vida nos apresenta. Aceitação e com uma auto-iluminação, iluminar o nosso conhecimento sobre nós mesmos, né? Tornar esse inconsciente, que na verdade não está tão inconsciente assim, porque ele aflora, as nossas emoções afloram a todo instante, e a gente não sabe lidar com esses processos, a gente não aceita. Então eu acredito que o Espiritismo ele trouxe, né, uma receita para nós, né? Após ler vários livros, após ter nascido num lar espírita, após ter vivenciado muitas dificuldades que eu prefiro chamar de desafios, eu tenho lidado com esses aprendizados, e agora na pandemia estamos todos numa terapia coletiva. Então eu acredito que muito conhecimento que a gente já obteve através da doutrina espírita, é a hora da gente aplicar em casa, em primeiro lugar, né, com a nossa família. E existe muita coisa ainda aí para a gente aprender. Então eu acredito até que essa pandemia vai durar enquanto houver necessidade, realmente. É claro que ela tem um período, ela vai acabar, isso vai passar, mas e aí? O que a gente está aprendendo com isso na prática, né? O que a gente está trazendo de reflexão e mudança e até a autoiluminação para nós mesmos? O que está provocando na gente? O que eu estou escondendo debaixo do tapete? Quais são as minhas emoções que eu não quero saber, que eu não quero lidar, que eu tenho medo, seja o medo de fracassar, né? Essa bobagem que a gente carrega, né? E aí por aí vai. Então eu acho que esse processo de autoeducação, de autoiluminação, ele é longo e vai depender somente de nós, da nossa boa vontade. Não sei se é mais ou menos isso. Bom, pelo que eu entendi que você falou, essa autoeducação é que nós temos que nos esforçar para mudarmos o que nós somos. É a reforma íntima, né, que o Espiritismo fala, não é isso? Para as pessoas que não são espíritas, ou seja, a gente tem que mudar do jeito que a gente está, cometendo os mesmos erros, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, a gente vai continuar sofrendo. Esse é um ponto, né? E essa reforma íntima, a gente tem realmente necessidade de fazer para a gente evoluir? Ou a gente acha que a gente vai poder enganar, driblar, né, a vida, e por atalhos, né? Porque nós temos um grande mestre que é Jesus, que nos deu o caminho, né? Seguir o evangelho de Jesus é o caminho para você crescer, para você evoluir. E aí? Mas a gente pega e esquece isso, né? Tudo que a gente aprende que Jesus se ensinou. Fala para a gente aí, então. Na verdade, a gente nem precisa de religião para que a gente possa, né, acordar, para que possa ter o despertar. A própria dor, né, as grandes dificuldades, elas são um despertamento para nós, né? Mas com a vinda de Jesus, ele trouxe várias técnicas. Eu acredito que se a gente pudesse pegar a Bíblia, né, e pudesse extrair uma frase, né, uma palavra, o que é a Bíblia? É o amor, né? O amor. E quais são as técnicas? Jesus trouxe para nós, né? Através de todos esses ensinamentos, essas passagens. E a doutrina espírita é a terceira revelação. Então trouxe mais técnicas, um despertar mais que te desarticula das omissões, te desarticula de uma posição aparentemente assim estável, né? Estável.
Então, ela faz isso mesmo, ela te tira de uma posição e você, ao invés de você se sentir inseguro, aquela transformação, ela vai crescendo. E ela vai crescendo, vai nos tornando mais confiantes. É verdade. Acredito, sabe, o meu amigo, que existem muitas dificuldades para que a gente não consiga dar esse passo. Né? Então a gente se acomoda, o ser humano se acomoda. Quando a gente se acomoda, acontece alguma coisa, isso não é castigo de Deus. É um movimento natural das leis divinas, porque ele nunca vai derrogar a própria lei. Então estamos todos nós, né? Nós e todos os outros seres em todos os outros reinos, nos esbarrando, crescendo, evoluindo, e também teria que falar outro assunto da lei das transformações, né? Então, estamos todos nós crescendo, evoluindo. Ninguém para de fato. A gente às vezes dá uma leve acomodação, mas vem a vida e se apresenta, dá um empurrão. A lei do progresso. Dá um empurrão. O progresso, a lei do progresso, mesmo que você não queira, você vai progredir. Exatamente. Isso, você falou aí da pandemia, né? Essa pandemia veio meio para dar um empurrão na gente. Você acorda? Vocês vão crescer, vocês vão evoluir, vocês vão melhorar ou vão continuar fazendo as mesmas bobagens de sempre? Vamos lá. Aí veio essa pandemia para mostrar para a gente que esse todo nosso, né, que não, vou falar mais para frente, né, que é o primeiro item, né, dos entraves que dificultam essa prática da reforma íntima, né? Que a gente deixa sempre aflorar. Aí eu pergunto para você, quais são esses entraves ou dificuldades para a gente fazer essa reforma íntima, para a gente progredir, que atravanca a gente, que bota a gente parada ali. A gente sabe que evoluir a gente não evolui, a gente não retroage, mas fica estacionado, né? Estacionado. Olha, nós temos muitas dificuldades aí para lidar. A gente pode nomear, para começar, o orgulho e o egoísmo, porque a gente comenta e fala muito sobre isso. Nós, então, que somos espíritas, né, nós comentamos sobre isso. Mas até que ponto realmente eu sou orgulhoso ou sou vaidoso? Até que ponto realmente? Porque às vezes a gente conhece que é orgulhoso. Né? Então, o Kardec, ele escreveu no livro Obras Póstumas um capítulo inteiro sobre orgulho. Vale a pena o estudo detalhado dele, porque não dá para a gente esgotar o assunto. Isso é um assunto para a vida inteira. Eu aconselho, já que hoje nós temos muitas terapias, nós temos constelação familiar, nós temos a terapia com psicólogo, nós temos a psicanálise, que eu particularmente, né, estudo, eu sou apaixonada pela psicanálise. Então nós temos várias ferramentas para que a gente acorde e coloque isso para fora, né? Esse inconsciente guardado, o que a gente não sabe lidar. Então, eu acho bem interessante, eu tenho até aqui o livro, né, Obras Póstumas. Kardec, ele fala, não sei se vai dar para todo mundo ver, mas está aqui, o orgulho e o egoísmo. Uhum. Ele tem um capítulo inteiro que ele fala sobre isso, e vale a pena destacar até alguns trechos interessantes. Ele vem descrevendo sobre o assunto. E aí, no terceiro parágrafo, ele fala assim, o egoísmo, né, e o orgulho. Ele fala assim, o egoísmo, por sua vez, se origina do orgulho. Então, é interessante, porque quando a gente lê essa frase, a gente tem que estudar, aprofundar. O que é isso que o orgulho, por sua vez, se origina... Desculpa, o egoísmo se origina do orgulho. O egoísmo, enquanto ele é um comportamento, né, o orgulho é um sentimento. Um é comportamento e o outro é um sentimento. Um está internado, o outro a gente externa. Então, todas as vezes
que a gente é extremamente orgulhoso, a gente passa concomitantemente a ser egoísta. Mas o que vem a ser isso? Será que quem que inventou o orgulho? Será que é um mal? O interessante é que o Kardec, quando eu li isso, eu fiquei maravilhada. E ele fala que o orgulho é um instinto de conservação de Deus. É um instinto de conservação. Vale a pena a leitura. Só que o homem, quando passou a querer se comparar com o outro, ele tornou esse instinto exacerbado, fora do tom. E até hoje nós carregamos isso. Ora, nós vivemos num mundo extremamente materialista. Eu não sou contra, né, o mundo materialista, muito pelo contrário. Eu procuro usar as ferramentas que o mundo materialista me traz de oportunidade para fazer o bem para mim e para os outros. Né? Tem muita coisa boa. Uma vez eu escutei o historiador, que é muito conhecido, Leandro Carnal. Ele é ateu, né? E eu adoro, porque eles são bem críticos, né? Eu gosto dessa fala. E ele falou o seguinte: se você tem uma enxada, numa dessas palestras dele, se você tem uma enxada, você pode usá-la para o bem ou pode usá-la para o mal. Você pode usá-la para o bem. Você pode usar ela para matar alguém. Então é isso, né? O que nós precisamos nos conhecer, o que está arraigado dentro de mim que eu não tenho conhecimento, porque se eu não tenho conhecimento, como é que eu vou? É um entrave para mim, é uma dificuldade, mas se eu não me conheço, como que eu vou colocar esse sentimento para fora, trabalhar de onde vem esse meu egoísmo exacerbado, por que eu dou valor a essas coisas, né? Por que eu não consigo despertar, por exemplo, para as coisas de Deus, né? Para a luz divina? Então a gente vai precisar reencarnar muitas e muitas e muitas vezes. É né? verdade. A gente não vai conseguir se decolar daqui, não tem como. Não tem como, é difícil. E a gente sabe que a gente vem, né? Quando a gente reencarna lá no mundo espiritual, a gente tem um planejamento. Né? Sim. Olha, lá nós prometemos fazer tantas coisas. Aí quando chega muito aqui... mais, né? A gente promete muito mais. A gente não faz nem 10%. Acho que 10% é muito, 1%. A gente faz do que a gente prometeu fazer para nós mesmos, sabe? Não foi ninguém, não. Ninguém colocou não, somos nós, não. Eu tenho que fazer isso aqui para poder crescer, para melhorar. Mas aí reencarna, né? Vem o esquecimento. Aí começa a fazer as mesmas coisas, os mesmos erros, as mesmas bobagens. Pois é, Renato, por que a gente esquece? Na verdade, é porque não aprendeu. Né? O que a gente sabe sobre aprendizado, uma vez aprendido, não é mais esquecido, você não perde. Então, se a gente precisa ainda, né, reencarnar, é porque nem tudo a gente conseguiu fixar como aprendizado. Então, precisamos repetir as lições. Num nível mais avançado do estudo espírita, eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, eu já perdi isso, já perdi aquilo, já tive essa doença tal, eu não vou mais precisar, na próxima encarnação, passar por isso. Será? Sabe de nada. Será que a gente já aprendeu mesmo? Ou se não foi uma misericórdia divina que, né, colocou um pequeno, entre parênteses, né, deu um espaçamento. Pera, calma, depois a gente continua. A gente não sabe. Quando chegar do lado de lá, vai saber, né? Vai ver que a conta está alta, né? Tem muitas promissões lá para serem pagas ainda, né? Mas aí, é verdade. Realmente, quando a gente reencarna, a gente esquece. Agora, isso é o que eu quero saber. Por que as pessoas são tão materialistas? Se a pessoa, no mundo espiritual, tem essa consciência de que ela é um espírito, que ela vai reencarnar, que ela precisa se modificar. Mas chega aqui, ela se perde, né,
nas coisas boas, né, do materialismo, né, e esquece totalmente a parte espiritual. Por que com tanta facilidade que as pessoas esquecem que tem um caminho a trilhar, né? Então, tem pessoas que são altamente materialistas mesmo, né? Sim. A gente sabe também, lógico, a gente sabe que esses espíritos são muito materialistas, a gente sabe que a reencarnação dele, às vezes, foi até compulsória, né? Que não queria modificar de jeito, então você vai para lá e vai modificar na marra, mas chega aqui, esquece tudo, né? Quando a gente fala de materialismo, né, a gente fala sobre bens materiais. No momento a gente vai falar sobre bens materiais. Mas é claro que o materialismo ele tem diversos desdobramentos, né? E a gente não vai entrar nesse mérito da questão, até porque eu não sou física, né? Não estudo física adequadamente para poder descrever sobre isso. Mas por que nós estamos presos ao materialismo? Claro, tudo está envolto ao orgulho e ao egoísmo. E às nossas paixões desenfreadas. E hoje, como nós estamos vivendo o fim dos tempos, não é? É um fim do tempo onde na nossa própria família a gente abraça muitos algozes do passado, porque senão a gente não ia ter condições, né, de amá-los. Se continuasse como nosso vizinho ou um inimigo de vidas passadas. Só tem essa forma, né, da gente amar através dos laços reencarnatórios na mesma família. Quiçá mãe e filho, filha e pai, etc. Mas enquanto a gente estiver preso às paixões desenfreadas, né, da comparação, eu tenho mais, a gente tem uma necessidade muito grande de ter, né, do que ser. A necessidade é tão grande que muitas das vezes extrapola. Você se extrapola quantas e quantas pessoas, né, desviaram a encarnação dela por conta dos exageros. Porque não sabe controlar o dinheiro, porque não sabe controlar. Claro, tudo está. A gente está falando o dinheiro, mas isso é uma consequência, né? Aonde está a causa? Está na nossa fragilidade dos nossos sentimentos, do nosso sentimento. Você quer ver uma coisa que é muito grave que nós temos hoje? Uma baixa estima muito grande. A nossa autoestima baixa, ela é uma porta aberta, inclusive, para obsessão. E a gente não se dá conta disso, né? A baixa autoestima, ela é devastadora. Eticamente, é um perigo, porque você deixa até de ser ético, porque você aceita qualquer coisa. Você perde o seu discernimento. Então, assim, até que ponto realmente até nós somos éticos? Será que a gente se conhece realmente? É um caminho sem volta, mas é muito prazeroso, né? E a gente sabe que a gente veio aqui, essa passagem é muito curta. É muito curta. A gente vai e volta, e aí quando a gente chega lá, né, principalmente quem é espírita, que é médium, psicofônico, que tem acesso aos recados dos espíritos, às experiências que eles passam, eles chegam lá, poxa, mas foi tão rápido, eu não consegui dar conta de quase nada, ainda trouxe mais dívidas ainda. Então a gente precisa despertar. Então a gente tem que dar graças a Deus, às vezes, quando acontece alguma doença conosco, quando acontece alguma coisa muito grave, que nos faz, né, desviar do caminho material mesmo, né? Nos faz pensar em outras coisas. Nós temos visto aí, nessa pandemia, pessoas que entenderam o recado, que estão realmente fazendo a sua parte, ficando em casa, entendendo que tem que evitar o contato, para você não ser um veículo de contaminação para outras pessoas, também para não se contaminar. Pessoas que estão aprendendo realmente com isso e estão mudando o seu modo de pensar da vida. Mas nós temos visto outras pessoas que não estão nem aí. Estão aí na rua,
para eles não existe Covid, nada de aglomeração para eles não tem problema nenhum, máscaras, não tomam os cuidados. Nós estamos vendo aí, né, a pandemia no Brasil se estender, já estamos indo para 5 meses, enquanto outros países, né, que entenderam isso aí, já estão praticamente terminando, se bem que tem uns aí que já estão voltando de novo, porque as pessoas também estão esquecendo e também estão já começando a... Por que isso? Seriam essas pessoas que você sabe que são as pessoas que são rebeldes, que não aceitam, que quer ser livre, que ninguém manda, como eu já vi alguns depoimentos, eu vou morrer mesmo, eu quero me divertir, né? Por que isso? Por que umas pessoas aceitam e outras não? Esses vários epicentros que nós temos visto em relação à Covid no Brasil, eu tenho refletido muito sobre isso. Eu saio aqui em casa, praticamente sou eu que saio, né? Porque meu esposo é um pouco mais velho que eu. Então, ele deve estar assistindo aí. Oi, amor! Então, ele é mais velho que eu tenho filhos menores, mas eu, por estar mais atenta, né, eu me exponho mais, mas eu tomo todos os cuidados. Então, por que eu faço isso? Porque eu sou uma pessoa responsável, eu sei que a doença existe, não se está se falando muito, mas está se trazendo sequelas, a maioria das pessoas estão tendo sequelas. Na minha família, 3 pessoas partiram, talvez por subnotificação, né? Porque com todo o cuidado, 3 pessoas partiram, né? Em questão de 3 meses. Então foi uma perda muito grande. Mas eu acredito, Renato, que ela está ligada com várias situações. Umas pessoas, porque realmente não têm essa preocupação com a vida, acham que a vida ela é passageira, eles não dão importância, é uma infantilidade espiritual muito grande. Outras porque tem limites mesmo, né? Eu tenho tias idosas em casa e elas não aguentam mais ficar em casa e a gente tem conversado com elas, feito até live com elas, né? Conversado para que elas possam entender esse momento, que é o pro bem delas. E assim a gente está tentando trabalhar outras questões em relação a isso. Mas eu sei que muitas das pessoas, né? Eu sou avó também, tem a dificuldade até para ver seus netos, suas famílias, porque estão se preservando. E deve ser isso continuado, né? É um exercício de controle, de ansiedade, de todas as emoções que a gente possa aprender a lidar com elas, né? Ansiedade é uma delas porque nós temos essa comorbidade presente praticamente em todo mundo, que é a ansiedade, né? Ela é muito presente. Então eu acredito que tem uma série de pessoas assim, eu vejo pessoas nas ruas por ignorância, você vê que a máscara já está suja, são pessoas muito humildes, né? Uma vez eu converso com as pessoas na rua. Uma vez eu estava no mercado, eu olhei para trás, vi um senhor com a máscara suja. Eu falei assim: o senhor sabe que o senhor tem que manter uma distância de mim e das outras pessoas? Aí ele ficou rindo. Ele estava com a máscara aqui, o nariz para fora e a máscara aqui. Aí eu fui conversar com ele, porque ele não sabe, ele não tem acesso, ele não tinha nem celular. Uma pessoa que trabalha humildemente o dia inteiro. É claro que tem uma proteção aí, né? Não acredito também. Para uns a doença vai aparecer de uma forma, para outros de outra forma, mas de uma forma geral eu vejo ou ignorância, ou eu vejo aquela exacerbação, comigo nada vai acontecer, ou então eu vejo questão de limitação mesmo da pessoa. Ela chega no limite que ela nega. Não acredito, isso já passou, isso só pode ser algum filme. Aí sai, às vezes, na rua e não toma todos os cuidados. Além disso, eu saio com o álcool líquido, né, 70, passo spray em mim, passo spray nos outros, se estiver muito perto, passo no carrinho quando eu vou no mercado, vou brincando, mas de uma certa forma, claro, tem que ser na brincadeira mesmo. Mas tem visto uma forma que a gente possa trazer, né, de pessoas. Aquilo que você falou mesmo, são pessoas orgulhosas mesmo. Orgulhosas, né?
que só pensam nelas, aí, como você falou, né? Que são egoístas também, só pensam nelas, não querem saber. Quer entrar nas lojas sem máscara, brigam, né? Como nós vimos aí um vídeo aí que passou aí, viralizou muito aí no Facebook, de um rapaz que queria entrar na farmácia sem máscara e ficou o tempo todo, né, discutindo lá com segurança, que disse que não ia entrar, que não ia botar, quer dizer, é muito orgulho, né? É orgulho mesmo, é egoísmo da parte das pessoas, né? De não entender o outro, É muito né? Se colocar no lugar do outro. é Né? muito não dá valor à própria vida, não tem, você vê que as pessoas já começam assim, eu sou terapeuta, então eu começo a observar esse tipo de pessoa, né? São pessoas, às vezes, que estão no limite das dificuldades, no limite. A pessoa, para começo de conversa, né? Eu acho que toda agressividade é um pedido de socorro. Né? Ninguém quer ser agressivo, ninguém quer ser grosso, ninguém quer... mas simplesmente não consegue controlar. Né? E como a gente tem muito pouco tempo para tomar uma decisão, milésimos de segundo, o cérebro toma decisão baseado nisso. Milésimos de segundos. Se você não trabalha as suas emoções, quem é que vai falar primeiro do que você? As suas emoções. Né? Então, o nosso próprio sistema límbico, né, ele é assim. Nós estamos desenvolvendo ainda. Então a gente não sabe lidar com as emoções. Uns mais, outros menos. Né? Uns têm mais capacidade de autorregulação, outros não. E a gente vai aprendendo com isso, com as próprias decisões que a gente toma. Né? Esse é o livre-arbítrio, né? Que é um empréstimo de Deus. Ele empresta o dom da vida para nós. Penso eu que o livre-arbítrio seja isso. Bom, nós estamos falando de reforma íntima, de mudança de sentimentos, de ações, e estamos falando das dificuldades para a gente fazer essa reforma íntima. Então nós temos uma coisinha chamada culpa, remorso e arrependimento. Isso aí também são fatores que dificultam essa reforma íntima, essa mudança. A culpa, Renato, ela é muito danosa, é uma algema que nos prende. Então, o remorso, né, tantas vezes a gente faz confusão de arrependimento com remorso. O arrependimento, na verdade, ele é salutar, isso é bíblico, tá lá, né? Paulo já disse sobre isso. Tem até, eu tirei uma passagem, deixa eu ver aqui, para eu falar até sobre essa passagem, que ela é bem interessante. Eu não sei se está aqui, mas Paulo comenta, né, no livro 2, quando ele vai quando ele vai a Coríntios, né? Na segunda carta, capítulo 7, versículo 10, ele fala assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera morte. E Paulo falou isso. Então ele está falando aí sobre 3 coisas importantes para nós. Arrependimento, né? Ele fala também sobre a tristeza para Deus e a tristeza para o mundo. Mas nós sabemos, assim, eu gosto, tendo estudado muito sobre arrependimento e essa passagem de Paulo, eu tentei colocar de uma forma... tendo lido muita coisa, né? Mas eu tentei colocar num fluxograma, é claro que tem mais extensões sobre isso. O que é o arrependimento? Se o remorso, ele gera culpa, e o remorso nos prende, por que a Bíblia, por que Paulo fala na Bíblia, nessa passagem, né, a Coríntios, do arrependimento que é salutar? Né? Então, assim, parece que para que a gente tenha um arrependimento salutar, eficaz, a gente precisa reconhecer os nossos erros. É tomada da razão, é você ter a razão. Depois que você reconhece os seus erros, você precisa chorar salutarmente. Isso é tristeza para Deus, não é a tristeza dos homens. A tristeza dos homens é aquela perda financeira, é aquela reclamação que nós fazemos, por que só eu, por que tudo acontece comigo, por que eu não consigo, por que isso, por que essas reclamações.
Então, uma terceira etapa para a gente completar esse arrependimento seria a vontade de acertar, que é a retomada do caminho. Então, se você reconheceu o erro, se você chorou salutarmente, se você retomou o seu caminho, consequentemente você se arrependeu. É o arrependimento salutar, eficaz. Eu poderia até pedir a licença de alguns exemplos, mas, por exemplo, Judas, quando ele cometeu, né, aquele engano de cometer o suicídio, ele reconheceu o erro dele, ou seja, ele passou pela essa primeira etapa, ele reconheceu. Ele, né, chorou salutarmente, só que ele não fechou esse terceiro ciclo porque ele se suicidou. Então ele não teve o arrependimento salutar, ele ficou preso no remorso, consequentemente gerando culpa. E quantas culpas a gente carrega porque não faz terapia, porque não faz uma autorreflexão. Mas, compensação, Pedro, quando ele negou Jesus 3 vezes, ele reconheceu o erro dele, ele tomou de razão, ele chorou verdadeiramente, né? Não foi de remorso, ele chorou verdadeiramente. Mas ele retomou o caminho, quando ele fez quando ele criou a Casa do Caminho, né? Talvez a primeira igreja. Então, assim, isso é importante para nós, porque nós que somos espíritas, falamos muito sobre regeneração do planeta, a gente fala muito sobre regeneração do planeta, mas e a regeneração do espírito? E a nossa regeneração? Né? Então, assim, o interessante também é que a regeneração está bem explicada no capítulo da vida futuras, né? E no capítulo 16. Quando ele fala da regeneração, é como se nós tivéssemos que passar por 3 níveis também. Sabe qual é o primeiro nível da regeneração? É o arrependimento. Ou seja, se a gente não fechou aqueles 3 ciclos, a gente ainda não está arrependido. Então, o arrependimento também, né, tem esses 3 níveis, mas ele é o primeiro nível da regeneração do espírito. Que a segunda qual é? É a expiação. Então, quando você não expia, você tem uma falta de paz interior. Né? Você ainda não conseguiu reparar aquela sua falta. Então você pede para vir numa reencarnação. Não, eu quero expiar tudo. A espiritualidade olha para nós, não vai dar conta nem de 20%. Né? A gente estava até comentando. E aí coloca um lastro maior, né? Deus tem muita misericórdia conosco e a gente dilui isso. Não necessariamente a expiação através da olho por olho, dente por dente. Eu matei e vou ter que morrer da mesma forma. Não é esse engano, mas é através do trabalho. Né? E a reparação, que é o fechamento, né? Falando uma palavra mais tão na moda hoje, lacrei. Como é que eu vou lacrar minha regeneração? Na reparação, que é a terceira fase. É a volta do filho pródigo, né? Está lá a parábola do filho pródigo. É o fechamento da regeneração. Então, a regeneração é a retomada do caminho, né? Regeneração é a reabilitação do espírito. É a reevangelização, se é que eles podem chamar, evangelizar-se novamente. Né? E o Kardec, ele fala que o arrependimento, ele vai suavizar os traços da expiação. Olha como o arrependimento é importantíssimo. Então, hoje a gente, na nossa oração, lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo final, ele dá vários exemplos de orações. E lá tem um exemplo de oração antes de dormir. Então, por que a gente não pode pedir para que a expiação suavize os nossos arrependimentos, né, os nossos trabalhos, mas também que a gente saiba aonde a gente precisa concluir o início do arrependimento, acolhendo as nossas faltas, né? Então a gente sabe que todas essas faltas, elas são
apagadas através da expiação, através do trabalho. Né? Ela apaga as faltas e as suas consequências. Né? É verdade. Então, mais ou menos assim. Tem bastante coisa para falar sobre isso, né? Mas... esses são todos os fatores que dificultam a nossa reforma íntima, porque a gente traz tantos problemas de vidas passadas, né? Também outra coisa também que dificulta a nossa reforma íntima é o perdão, o auto-perdão. Isso também dificulta muito, não dificulta? Dificulta. Porque o perdão, ele é muito difícil. Às vezes a gente perdoa, mas não se perdoa. Então, aplicar esse auto-perdão, né, que é abraçar a sua sombra, acolher sua imperfeição, isso é muito difícil. A gente não tem coragem de chegar em frente ao espelho e olhar para nós e nos amarmos com as nossas incapacidades, tudo que de defeito que a gente tem. Quando a gente faz reflexão e a gente vai descobrindo, porque nem sempre a gente sabe, né, dos defeitos. Muitas das vezes, né, a gente se auto-sabota, coloca tudo isso para debaixo do tapete mesmo, esconde. Não, quem tem é o outro, eu não. Essa lição que eu li não é para mim, é para outra pessoa. Não, essa eu já aprendi. Essa eu já aprendi. Mas cada aprendizado tem fases, né? Então, de repente, a gente pode ter aprendido uma pequena parte. Né? Ainda tem tanta coisa para fechar o ciclo do aprendizado. Por isso que a gente precisa voltar muitas e muitas vezes. Isso não é um castigo de Deus. Não é isso. Ele nunca... Isso está lá no livro... Nem Obras Póstumas, não. Vou lembrar daqui a pouco. Kardec. Está no Pentateuco, Kardec. Deus jamais vai derrogar as suas próprias leis. Sim, com certeza. Não vai. Não vai. Né? Então, esse é o caminho. É por isso que talvez a gente, quando não aceite, né, essas expiações, né, a gente fica de mal. Igual aquela parábola de Jonas, né? Tá de mal, tô de mal com Deus, estou de mal com Deus e vai ficando aí de mal com Deus. Muitas encarnações às vezes, né? Então, perdoar, né, é doar-se, é se doar, né? Mas e se a outra pessoa, né? E se a outra pessoa não me perdoar? Isso é problema dela. Isso é problema dela. O problema seu é você exercer o auto-perdão. É reconhecer realmente que você é frágil. Às vezes a gente também tem dificuldade para reconhecer o erro nas outras pessoas. Muito difícil a gente perdoar. E aí vai... eu não sei nada praticamente sobre auto-perdão e perdão. Eu estou passando as coisas pela minha vida e vou aprendendo com essas lições. Porque, creio, eu vi uma reportagem uma vez que me inspirou tanto, eu fiquei impressionada. Era uma mãe cujo seu filho foi assassinado, um jovem trabalhador, estudioso, muito humilde, eles moravam numa comunidade, e essa mãe, o filho, por conta de uma bala perdida, briga, né, na comunidade, alguma coisa assim, não me lembro agora. Me lembro da lição dela. Ela foi visitar o rapaz que assassinou o filho dela. Eu lembro disso. Foi tão lindo que eu chorei mais do que ela, porque ela falou, eu queria saber quem era você. Ela só não perdoou o menino, como ela fez a segunda milha da caminhada, como está no Evangelho, que ela falou assim, eu vou acompanhar você para o resto da sua vida. Talvez ela não tenha se dado conta da extensão desse o resto da vida, né? Nas outras encarnações. Mas nessa encarnação ela ia acompanhar o rapaz que também era um jovenzinho. Ela disse que ia fazer de tudo para que ele pudesse ter uma vida, claro, cumprir as leis, né? As nossas leis, as leis dos homens. Você falhou, você vai ter que cumprir as leis. Mas quando ele saísse, de repente teria uma outra oportunidade de vida. Né? Então, isso para mim é a maior lição de perdão que a gente pode dar para alguém. Com certeza. Como a Maria fez, né, que perdoou a todos quando viu o filho dela, esse grande missionário, nosso mestre, né, ser sucumbido por conta do orgulho e do egoísmo. Né? É verdade.
O materialismo, nós já falamos bastante, então ele é os maiores obstáculos à reforma íntima, né? Isso aí, acho que você já bateu isso, falou bastante sobre isso. Acredito que assim são os principais, né? O materialismo realmente outros decorrem deles. É verdade. Aí você falou lá atrás, você falou em obsessão. Gostaria que você falasse mais para a gente, detalhes, o que a obsessão atrapalha aí a reforma íntima, nesse contexto. Então, obsessão, só essa palavra, né, demanda tanto conhecimento. E eu sempre estudei muito sobre obsessão, por conta da mesa mediúnica e tal, por conta de mim mesma, né, que também tinha influências de obsessores mesmo na minha infância, né, na minha adolescência. Eu era muito cometida, né, de muitas perturbações. Então, aquilo foi um despertar para mim, um doce despertar, apesar de ter me trazido, às vezes, medos, né? Mas eu falei, mas eu preciso saber de onde nasce isso. Aí fiquei estudando, lendo o livro dos médiuns, muitos livros sobre o assunto, porque eu tenho alguma experiência, um tempo na mesa mediúnica. Até, Renato, que eu achei esse livro da Sueli Caldas Schubert, muito interessante. E ela fala uma coisa bem interessante aqui. Ela fala assim, quando é que começa a obsessão? Eu vou ler esse trechinho bem pequenininho, porque eu acho primordial. Obsessão, cobrança que bate às portas da alma, é um processo bilateral. Faz-se presente porque existe, de um lado, o cobrador, sequioso de vingança, sentindo-se ferido e injustiçado, e de outro, o devedor, trazendo impresso no seu perispírito as matrizes da culpa, do remorso, olha lá o remorso, né? Tu falou em arrependimento, do remorso, ou do ódio que não se extinguiu. E ela ou seja, ela está falando que onde é que começa a obsessão? A partir do momento que alguém cobra alguma coisa de alguém que está devendo. A obsessão começa aí. E ela, mais além, ela fala, um capítulo aqui bem para frente, ela fala que a obsessão começa, por incrível que pareça, sempre de alguém conhecido, nunca é desconhecido. Às vezes a gente intitula como uma pessoa assim, nossa, aquela pessoa está obsediada. Obsediada é um espírito que está com ela, acompanhando. Gente, isso pode ser uma perturbação espiritual muito grande, né, que cria um processos obsessivos, mas necessariamente a obsessão começa quando alguém começou a dever para alguém, né? E passou a cobrar, esse outro alguém passou a cobrar. Então, dentro de um estudo mais aprofundado da obsessão, eu descobri que existe o orgulho na pessoa, existe fundamentalmente o egoísmo e existe uma baixa autoestima muito grande. E ela leva a consequências bem perturbadoras. Por exemplo, alguma coisa que você almeja de outra pessoa, você tem inveja do que aquela pessoa tem, você não se conforma, né, de você não ter a vida que você acha que a outra pessoa tem. Então a gente se depara com as grandes dificuldades da vida. Quais são as maiores dificuldades que eu acho também da reencarnação, né? A pobreza é uma dificuldade, é uma provação muito difícil. Principalmente quando você vê determinadas pessoas, você vê que tem um bem que adquiriu até por meios não éticos. Não é? A beleza física é uma provação de graves consequências. Né? Ela é muito perigosa, muito perigosa. É muito fácil você se perder a sua encarnação por conta da beleza física. A riqueza é também de grandes consequências.
seu espírito pediu a lição da riqueza e ele não está preparado para passar por ela, ele vai se perder durante muitas encarnações. Então, vejamos, muitas das vezes não, necessariamente todos nós temos que passar pela pobreza, pela riqueza, pela beleza física, pela não beleza física, porque eu acho assim meio estranho falar não é belo, quando a beleza vem de dentro realmente, né? Mas as pessoas têm muita dificuldade dessa aceitação. Então também, Renato, eu acredito que a aceitação é um grande entrave também para a nossa evolução. A não aceitação, quando você não aceita que às vezes a reencarnação é compulsória. Então a reencarnação compulsória é obrigatória. Ninguém te perguntou se você pode escolher alguma aprovação. Então essa lei é para os espíritos mais endurecidos, de coração mais endurecidos. É verdade. Né? Então, assim, esse processo de baixa autoestima, dessa insegurança, da gente não se amar, né? De não ter esse desde pequeno, já esse cuidado, nós não temos acesso a tantas informações. Então, a gente fala que é um perigo de consequências graves, né? Porque o espírito pode se perder. Ele não vai perder só uma encarnação, ele vai dar um grande desvio até a retomada do caminho. É mais ou menos assim. Digamos que você está no nível, digamos que, por exemplo, você tenha 1000 encarnações para dar conta, né? Aí chega lá nas 100 e poucas, você tem que dar um grande desvio. Você parou na 100ª, você dá um desvio. Quando você volta, você não vai à frente, não. Você volta de onde você parou. Claro, e a gente não pode negar que esse espírito tem um cabedal de conhecimento muito grande. Não é? Claro, porque todo desvio nos traz boas consequências, bons aprendizados. É mais ou menos assim, né? Mais ou menos. E uma coisa que é importante também, né, é o danado do pensamento. Esse pensamento te leva aonde você quiser, se deixar levar, né? E pode começar, né, através de uma obsessão, né? Pode. Tem algumas pessoas que não são espíritas, que estão assistindo nossos programas, né, explicar o que é uma obsessão, mas pode surgir, né, de uma obsessão e pelo espírito mesmo, que realmente é rebelde, não está nem aí, e tem pensamentos, não consegue organizar seus pensamentos. E como é que funciona isso aí? Olha, o pensamento é matéria. Né? André Luiz fala que o pensamento é matéria. Ai, que matéria é essa? Realmente a gente tem o dom de materializar as coisas. Então, o nosso pensamento também desenfreado nas nossas emoções vai gerar consequências desastrosas. Os nossos desejos arregados nas nossas pulsões, né, nas nossas emoções, sempre eles vão deflagrar muitas consequências ruins para nós. Com relação a pensamentos, nessa fala de André Luiz, né, sobre o que o pensamento é forma, tem forma, ele tem até cheiro, né? Porque nós não temos essa capacidade, mas os espíritos elevados, quando a gente desencarna, ou mesmo em desdobramento, eles nos reconhecem pelos nossos pensamentos. Eles reconhecem pela nossa iluminação, pouca, né, pouca ainda, e pelo nosso cheiro. É interessante isso. Bom, qual é essa consequência dos nossos pensamentos? Quando a gente não educa as nossas emoções, quando a gente não tem essa preocupação de aprender, de se conhecer, você está preso, né? E você é escravo dos seus pensamentos. Você é escravo. É a chamada
da impulsividade, né? O que é a impulsividade? Isso é uma comorbidade séria, presente também em muitas patologias, né? E basta a gente gravar impulsividade pela letra I, né? I, já fiz. I, já falei. E agora? Então, assim, deu uma travada aí. A gente corre o risco, né, através da impulsividade, de cometer vários crimes, inclusive. Você pode ter certeza que nos grandes presídios, nos pequenos locais, se você for perguntar a cada um por que ele está ali, a maioria agiu por impulsividade, se não todos. Impulsividade. Por quê? Porque eles têm o pensamento deles está voltado no egoísmo e no orgulho, na ignorância de uma certa forma, claro, né? Porque isso é evolução do ser humano. O ser humano parece que precisa, às vezes, nós que ficamos aqui somos os últimos, né? Os chamados da última hora, eu acho que nós somos os mais impulsivos, os mais rebeldes, né? Os que têm mais dificuldade de lidar com as emoções. É por isso que a gente está aqui ainda. Por isso que a gente está aqui. Claro, tem muito missionário aí. E quando a gente fala missionário, são pequenas missões. Eu não estou falando missionário como Chico Xavier, como Madre Teresa de Calcutá. Nós temos pequenas missões. Nossa missão no momento é a nossa casa, a nossa família. Claro, não vamos esquecer das outras pessoas que precisam de nós. Mas a nossa missão principal é o quê? Não perder aquele instante da vida, aquela lição, aquela parte da sua vida que você tem que parar para atender uma criança, para atender o seu filho, para atender um vizinho, para atender uma ligação. Essas são as pequenas missões que constituem a nossa vida, né? Nossa vida altruísta. Né? É verdade. Nós temos muitas dificuldades a serem transpostas, né? Porque isso aí a gente vem acumulando em centenas e centenas de reencarnações, milhares e milhares de anos, né? Sabe-se lá quantos anos nós temos, né? Claro. E até a gente se sair disso é devagar mesmo, né? De maneira lenta. Né? Isso, né, Reinaldo? Que às vezes a gente nem sabe, por exemplo, se a gente já foi reprovado de escola, né? Que a gente sabe que nós temos um período para ficar aqui na Terra. Repete, igual o Haroldo fala, né? Repete, tem uma hora que tem que mudar de escola. E a gente é expulso daqui para outro planeta. Nós não sabemos se a gente também veio expulso de Capela, não é? Ou de outro planeta. Pois é. Estamos aqui ainda batendo cabeça por conta dessas emoções, não é? É por isso que... Como que é difícil mudar? Para você ter uma ideia como é difícil mudar. É por isso que nós não devemos julgar ninguém, né? Exatamente. Né? Porque a gente não sabe... É a tal da empatia. É fundamental ter empatia. A gente não sabe nada sobre empatia. Como é que você pode julgar alguém, condenar alguém, que é mais sério ainda? E se você já pode ter feito isso aí outras vidas? Pode ter feito isso aí pior ainda do que isso? E quem somos uma grande escola para a gente ver julgamento é ficar no feed de notícias do Facebook. É impressionante. Eu, quando entro, para mim, aquilo é uma escola, porque eu trago para a minha vida clínica, né? Como aprendizado, para mim, para a minha vida, para o meu aprendizado. O que tem de mais é julgamento. Puxa. Basta você falar uma coisa diferente da opinião da outra pessoa. Exatamente. Você não serve mais, você não serve. Acabou. Você... Tem gente que te exclui da vida, né? Não quero mais saber dessa pessoa. Você é um ser humano, isso e aquilo. Só porque você discordou da opinião dele, ele já te julga como se você fosse a pior das pessoas do mundo. Né? Isso é muito... No Facebook está cheio. É só discordar. Né? Exatamente, é só uma opinião diferente da dele, você já não presta, você é a pior pessoa do mundo, você não vale nada.
A gente não repara isso. O perigoso é que a gente não repara, não é nos outros, é em si. Né? Da onde está vindo tanta dificuldade nossa, né, de olhar para o próximo e ver que ele também está passando por dificuldades, ou tem até entender o entendimento dele que ele tem. Né? Você é o certo, ele é o errado. Você está do lado certo, ele está do lado errado. A gente classifica assim, né? Certo e errado. A vida não tem lado errado, está todo mundo errado. Está todo mundo com as suas dificuldades e todo mundo se achando melhor do que o outro e criticando o outro, né? Condenando o outro. Sem conhecer a pessoa, sem conhecer a história de vida da pessoa, do passado da pessoa, só porque discordou da opinião. Exatamente. Agora tem um outro fator, que para tudo isso aí, para a gente se livrar desses problemas todos, é a força de vontade. Se não tiver a força de vontade, você consegue? Olha, Jesus tem uma fala que Jesus fala assim, o fardo comigo é leve, né? E não é o nome daquela palestra, a Nete Guimarães, ela tem uma palestra maravilhosa. Depois vocês procuram lá, fala sobre força de vontade. A Nete Guimarães, o fardo com Jesus é leve. Ela dá uma explicação científica, né, sobre o fardo com Jesus é leve, que é espetáculo. Não sei se você já teve a oportunidade de ver. Eu vi. Mas está aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, o Espírito da Verdade, ele fala que o que nos falta é vontade. A gente faz muito pouco esforço. Muito pouco esforço. Mas por quê? Porque nós estamos presos a outros interesses mesquinhos, nossos mesmos. Né? A gente vai deixando para depois. Né? Começa assim, mas que força de vontade é essa? Aí normalmente a gente pensa assim, o alcoolismo, as drogas ilícitas. Gente, tem coisa bem pior aí, que a gente fica nomeando isso. Por exemplo, eu tenho outras questões que eu preciso resolver, né, que eu estou resolvendo. Eu não tenho vícios no alcoolismo, né, não tenho vícios com drogas ilícitas, mas eu tenho outros vícios. E aí eu vou falar assim, de uma forma bem infantilizada. Eu não tenho isso daí não é para mim. Eu tenho que ver muitas outras coisas, meus pensamentos, que eu também julgo, só que eu estou melhorando, né? Então, por quê? Porque a partir do momento que eu vou tendo mais empatia, que o meu altruísmo vai crescendo, que eu vou tendo mais amor e compaixão com o próximo, procurando entender o pensamento daquela criatura. E é tão linda essa diversidade que nós não somos iguais, né? A gente não conhece as nossas habilidades. Nós não conhecemos. Então a gente olha e inveja o outro, mas nós temos habilidades tão lindas. A complexidade que nós temos com as mãos, né? A capacidade que a gente tem de construir, de fazer belos trabalhos, outras coisas também. Então essa oportunidade a gente joga fora. Só consegue ver coisas negativas. Essa baixa autoestima que a gente carrega. Né? Essa necessidade de não conseguir se valorizar. E isso a gente tem uma demanda muito grande. Né? Para quem é terapeuta, tem uma demanda muito grande. Então, falta muito pouco. Assim, o esforço que a gente tem que fazer é tão pouco. É tão pouco. É só a gente querer, e se a gente não fez, infelizmente, é duro. Mas é porque a gente não quer. Não quer. Quando a gente não quer, mas eu não consigo, é porque não quer. Simplesmente é assim. Faz. Mas isso é tão cruel. Não é possível. É possível, é isso mesmo. Exemplos de pessoas que tiveram vontade, fizeram e mudaram as suas vidas. Totalmente. Cheio de exemplos aí, né? Então, porque é falta de vontade mesmo, né? A pessoa não quer mesmo, está acomodada, não quer. Acomodada. Essa é a palavra-chave. Ainda não acordou, né? Está acomodada. Agora tem também a fé Sim. E a resignação. Isso aí também ajuda a fazer a reforma íntima? Olha, Renato, eu acho que fé também dá um seminário, eu acho que não tem fim, né?
Mas eu vou pegar aquela fala de Kardec quando ele falou assim, fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Meu Deus. Por isso que eu sou espírita, né? Então, acreditar em Deus, né? Acreditar em Deus, acreditar na imortalidade do espírito, né? Na excelência dos postulados da reencarnação. Reconhecer, como a gente viu ali, Paulo falando o que é tristeza para Deus, o que é tristeza para os homens. A nossa fé é muito pequenininha. Basta, né? Basta ter uma dificuldade que a gente se abala. É verdade. A gente se abala. Eu já tive a oportunidade de ver até amigos espíritas mesmo, quando chegaram no limite da dificuldade de um grande desafio, foi tão grande, que ele foi procurar outra religião por conta dos desdobramentos das promessas, né? Porque aqui você vai galgar alguns bens, né? Então aquela pessoa estava com dificuldade de enxergar o que é fé, que é um processo de autoburilamento. Eu acho que a fé é um processo de autoburilamento também, né? Então, assim, a depressão, permitir, né? Porque o que isso acontece em fenômenos desagradáveis com a gente, né? E até mesmo, assim, destruidores, desestruturados, né? Quando acontece, ele te desestrutura. Não, a depressão, ela faz isso. Então, quando a gente também não tem esse entendimento, de uma forma geral, é claro que tem depressão por outras consequências também, tá? Tem realmente aí tem a falta de neurotransmissores, a gente sabe que a ciência já descobriu muito, mas de uma forma geral, quando você não aceita, né, as dificuldades que a vida te apresenta, é porque você não tem fé, porque fé é você se entregar, confiar completamente. Quando a fé ela é raciocinada, né, ela produz reflexões profundas em torno de grandes significados existenciais. Né? A gente estava conversando também sobre materialismo. Né? É verdade. Então, é ter a capacidade para a gente enfrentar os problemas e ainda solucionar, né? Sem amargura e sem conflito. Gente, isso é muito difícil. Muito difícil. É verdade. Então, assim, para atender essas situações penosas, né, que a gente passa agora mesmo com tranquilidade, porque identifica todas elas como oportunidade de crescimento interior, isso é muito difícil, meu amigo. Então, eu, sinceramente, estou aprendendo muito ainda sobre fé, principalmente nessa época, né? Porque nós estamos passando esse processo ainda da pandemia, nem começou ainda o pós-pandemia. Está se falando de uma terceira onda aí, que é a saúde mental. Porque as pessoas estão muito tensas. Né? Está começando a engatinhar em entender isso. Né? A gente está começando a entender tudo isso. Agora, vamos supor que a gente consiga fazer, né, essa reforma íntima, a gente pratica essa reforma íntima. Quais são as vantagens imediatas quando eu entendo e começo a praticar essa reforma íntima? O que isso aí traz para mim, de bom ou de ruim? Olha, sim, esse conhecimento, ele nos liberta da consciência da culpa, liberta o indivíduo de qualquer dificuldade que ele tenha para entendimento. As realizações, você passa por exemplo, quando você vai fazer uma oração, você já muda a sua fala. Antes você pedia algumas coisas. Hoje, com a fé inabalável, né, e com esse assunto que você está falando, a gente passa, eu quero, Senhor,
me dê forças para passar por aquela experiência que eu venho adiando há tanto tempo. Né? Então, assim, são essas consequências imediatas, né, da reforma íntima. É o crescimento do indivíduo, um crescimento mais maduro, né, mais adulto, né, mais consciente, mais despertado, de acordo com o homem da nova era. Senão, a gente não vai conhecer essa nova era. É verdade. E a gente tem que... a gente tem que entender, sabe, Renato, essa consequência, esse momento que nós estamos passando, ele vai ficar no nosso currículo do Espírito Eterno. Puxa, eu estive naquela época. Quantos e quantos espíritos não estão querendo reencarnar agora no meio dessa pandemia? Para que eles possam crescer. É um momento único que a Terra está passando. Então, assim, quando a gente vem, entende essa perspectiva, né, desse porvir, né, e, sobretudo, nos ajuda a trabalhar esse momento que a gente está vivendo, né, a gente está nos preparando para a vida eterna, para a vida de regeneração, para esse planeta regenerado que vem aí. E como bem diz o Haroldo, regenerado é aquela pessoa que ainda está doente, mas ainda está... Não é aquele mundo feliz, não. Não é o mundo feliz, não. Ele ainda vai demorar muita coisa. Tem que ainda crescer muito ainda, modificar muito. Muita coisa. Muita coisa. Muita força de vontade ainda para, né, exatamente. Outros escalões. Isso. Então, para a gente já começar, para a gente pensar em terminar o nosso programa, qual a importância, então, da evangelização? O que ela faz da gente para que a gente possa suportar melhor tudo isso aí? A evangelização não é uma pregação. Né? Eu sou evangelizadora também, e o que eu tenho aprendido com a evangelização, primeiro eu tinha que me evangelizar. Primeiro. Eu sentia a necessidade de me evangelizar, de me autoeducar. Então, por conta da minha profissão também, uniu o útil ao agradável. Evangelização, né, é educação dos sentimentos. Então, a gente tem a oportunidade de trabalhar com as crianças, né, em tenra idade, e ajudar também aos pais a lidar com com as habilidades que as crianças estão apresentando. Nós estamos lidando com crianças extremamente argumentativas. Elas têm argumento. Eu tenho duas netas. Eu tenho uma neta que vai fazer 4 anos mês que vem. Mês que vem não, em outubro, né? Tá quase aí mês que vem mesmo. Agosto já estamos aqui no final. E eu tenho visto, não só ela, né? Porque senão eu teria que falar, não estou falando dela, estou falando das crianças, da idade dela, que eu tenho acesso também. São perguntas extremamente inteligentes e provocativas. É verdade. Provocativas. Então, a nossa missão não é procurar descobrir a habilidade deles e direcionar, né? Direcionar no bem. Então, a evangelização é uma educação do espírito, é uma nova oportunidade, quando a gente reencarna, né, de lidar com aprender novamente, começar do zero. Né? Então, a gente lida com crianças que já trazem problemas, medos grandes. Por quê? Da onde elas trazem tanto medo? Né? Da onde elas trazem, às vezes, traumas? Mas são crianças, cognitivamente falando, muito inteligentes, acima da média, muito questionadoras. Né? Tá aí, a gente tem visto crianças falar em criança cristal, criança índigo. Na verdade, a criança cristal ela já está pronta. Elas são crianças extremamente inteligentes, cognitivamente bem articuladas, são hiperativas, não o hiperativo, a gente acha que hiperatividade é uma doença ou é alguma coisa ruim. Não, hiperatividade não é ruim. Às vezes a hiperatividade numa criança dessas é que ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então a gente está medicando, eu não estou falando, eu sou contra a medicação, claro,
há casos e há casos, mas nós estamos lidando com crianças extremamente articuladas, que têm capacidade para pensar em várias coisas. Então a gente tem que estar pronto. Eu estudo a beça, porque senão como é que eu vou estar preparada para evangelizar uma criança de 1 ano, de meses? Né? Como eu tenho uma outra neta de meses. Então, essa diferença da criança cristal, por exemplo, você fala para a criança cristal assim, olha, a tia agora quer que você sente para a gente fazer uma atividade. Ah, tá bom. Ela tá lá subindo parede, mas você falou com ela, ela entendeu, ela vai lá e senta. A criança índico já tem dificuldade para isso. Ela é extremamente inteligente cognitivamente, mas só que ela não sabe ainda lidar com as emoções. Se basta ter técnica. Então, assim, de uma forma geral, a evangelização, ela é para a família. É a família, porque a família tem que estar envolvida nessa evangelização. Não é só uma hora que ela está com a tia lá na evangelização. A evangelização é todo dia. Né, todo dia. Então, esse processo de reeducação, né, é de reabilitação do espírito. Por isso, se a gente encarnou, é porque a gente precisa se reabilitar também. Controlar as emoções. Eu acho que tudo está assim, ó. Controlar a emoção, trabalhar a aceitação, entender o mundo que é diverso, todo mundo é diferente, acolher a nossa sombra e trabalhar essas emoções aí, né? Trabalhar esses sentimentos ainda, essas mazelas que a gente carrega, né? Você acha que a função maior agora da nossa geração, né, é justamente ajudar essas crianças que estão chegando agora, né? É isso aí. Educá-las, porque, como você falou, inteligentes elas são. Muito inteligentes. Mas elas têm que fazer até mesmo, não é dizer que são até mesmo, Renato, evoluídas. Eu já tive a oportunidade de trabalhar, eu trabalho com crianças especiais também, e uma vez eu peguei uma menina com autismo severo, mas com altas habilidades. Você vê que para nós que somos espíritas, né, entendemos que existe ali, não é uma pessoa limitada fisicamente, mas é uma pessoa com uma inteligência, altas habilidades num corpite de uma criança com autismo severo. Então, nós não conhecemos nada ainda do ser humano, né? E é isso que a gente tem que extrair o belo, colocar essa inteligência aprisionada para fora. Né? Nós vimos, passou uma reportagem, não sei se foi, um dos programas, não sei se foi fantástico, de uma menina autista, né? Que mora no Japão, né? Japonesinha, né? Que pinta quadros maravilhosos. Fez até exposição em Nova York. Cada quadro, uma coisa linda, menina autista. Né? E todo aquele seu modo de ser, de agir, né? Criança de querer brincar, correr entre a exposição, entre os quadros, mas cada quadro lindo, maravilhoso. Né? Exatamente. E o Espiritismo sabe por quê, né? Explica isso, nos dá esse entendimento, essa compreensão, de saber que ele tem um espírito altamente inteligente, capacitado, mas que tem comprometimentos em muitas áreas que a levam, né, a ter esse problema, que é passageiro. Às vezes vem até para, como são espíritos missionários, né, vem para passar aquela experiência, né, para poder ajudar outros, né, para desenvolver técnicas. Isso é fantástico. E aprender, fantástico. Né? Vir num corpo limitado para um espírito altamente inteligente é uma prova bem, né, bem grande. É uma prova. Sim, uma prova bem grande. Minha querida amiga, nós estamos já terminando nosso programa. Eu gostaria que você fechasse o tema, se despedisse do nosso público que está nos assistindo pelo Facebook e pela Jovem TV. Bom, queria agradecer você, Renato, primeiramente, porque eu canso de falar, porque cada vez que eu recebo um convite para falar, é um chamado de Deus para minha autoiluminação, né? E a gente tem 2 ouvidos, né, para escutar muito mais, uma boca só para falar menos. Então, estou nessa lide da vida aí, aprendendo.
Quero agradecer a Deus por ter me colocado numa família espírita, ter nascido nessa encarnação, sobre a proteção do Espiritismo, que me ajudou muito a me conhecer, da minha profissão também. Mas o convite que eu faço a todo mundo aqui, nesse período de quarentena, ainda dá tempo, gente. A gente ainda está no meio dela, acredito. Eu não sei se essa vacina também vem assim tão rápido. Não sou uma pessoa pessimista, né? Pelo contrário, eu sou uma pessoa mais realista. Mas que conselho que eu daria para vocês? Aproveitem para se conhecerem melhor. Aproveitem para conhecer mais a sua família. Mas se você mora sozinho, não tem problema. Você tem a oportunidade de fazer outras coisas. Vai desenhar, vai pintar, ler um livro. Mas eu queria mexer na internet, mas eu não sei, eu não posso, não tenho alguém aqui que possa me ajudar. Desenha, vai aprender, porque quem está na terceira idade tem a capacidade de aprender muito mais rápido do que uma pessoa jovem, que tem muito mais sinapses, né? Mas eu também diria para aquela pessoa que está passando por grandes desafios nesse momento, para não desistir. Eu entendo o aborrecimento, entendo a revolta, porque eu também fico assim. Mas acredite, isso, às vezes, a solução está quase à beira de apresentar para você uma saída, né? E a gente perde a oportunidade, né, de aprender, de viver. E essa missão da gente não está aparecendo no céu, ela não vai aparecer assim, uma missão chamando a atenção para nós. Não, a missão, a nossa própria missão, a nossa vida, é abraçar as nossas oportunidades, os desafios, que todo dia apresenta, de cara diferente, mas é sempre, às vezes, a mesma coisa. Não perca essa oportunidade. Né? Hoje eu estava falando com o médico, eu fui fazer um exame, e a gente estava conversando sobre isso. Falei assim, olha, eu estou aqui hoje, graças a Deus, por conta da pandemia. Porque se não fosse ela, eu não teria feito esses exames. Eu estava distraída. Então, tem muita coisa que a gente pode aproveitar nesse período. Mas não deixa de estudar, tem muita palestra pela internet, pelo celular. Hoje a gente tem uma infinidade de coisas boas para a gente poder enriquecer a nós mesmos. É verdade. Minha querida, muito obrigado, tá? Mais uma vez, pelo seu carinho. Na semana que vem nós vamos receber aqui meu querido amigo José Lopes, lá do Centro Espírita Leon Denis, que também sempre traz um tema bacana. Eu não consegui pegar o tema com ele. Mas que todos tenham, né, uma semana maravilhosa, de muitas reflexões, né, que foi falado aqui hoje. Entender que esse é um momento difícil para todos nós, né, e que com certeza mudou a vida de todos nós, uns mais, outros menos, mas mudou de alguma maneira. E que todos possamos, né, fazer a nossa parte, cada um se colocar no lugar do outro. Tomar cuidado com essa pandemia, não se expor, não expor ninguém, usar máscara, lavar as mãos, um álcool, evitar aglomerações. Isso a gente vai estar contribuindo e muito para diminuir, né, essa pandemia e não levar doença para outras pessoas e para a nossa família, né? Isso a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Certamente. Né, como Jesus nos ensinou. Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, e até a semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco. Até lá. Obrigada.